No ar, o Escola Bíblica, a sua maneira interativa de estudar a Palavra de Deus. E a gente está ao vivo junto com você, estudando a temática nessa temporada, o Espiritismo à luz da Bíblia. E essa semana estamos falando sobre a reencarnação. Qual é a visão bíblica sobre esse tema? Será que, de fato, a Bíblia aprova esse tema? Ela concorda? Ela tem esse conceito também? A gente vai abordar muito mais hoje nesse aspecto aqui ao vivo com você, a partir de agora, aguardando a sua interação também. Daqui 30 segundos a gente volta, Escola Bíblica, aqui na Novo Tempo. Estamos juntos mais uma vez com você aqui no programa Escola Bíblica nessa nova temporada. É a segunda temporada desse segundo semestre de 2019, que a gente vai encerrar no início de 2020, a temporada O Espiritismo à Luz da Bíblia. E eu quero agradecer a todos que têm acompanhado junto com a gente os programas ao vivo, têm se envolvido também, amigos queridos, pessoas também que têm questionado, apresentado o seu ponto de vista. Eu já falei durante essa semana que a gente fica muito feliz quando você questiona, quando você argumenta, porque é isso. Esse é o caminho que a gente quer apresentar para você. Sem questionamento não há crescimento, porque quem questiona de fato, com sabedoria, com respeito, de alguma maneira tem apresentado no coração sinceridade e quer descobrir mais, quer apresentar então exatamente a verdade plena. E a Bíblia, eu acredito assim, eu acredito que você pode acreditar assim também, a Bíblia ela traz muitas informações para nós e uma verdade extremamente profunda. Deixa eu começar de uma maneira diferente aqui. Essa semana nós estamos falando sobre mais uma temática do Espiritismo à luz da Bíblia e a gente sempre apresenta aqui com muito respeito a você, amigo espírita, e nós começamos falando sobre a pessoa de Jesus. Por mais que você seja um espírita, e a gente vai para várias linhas do espiritualismo também, né? Quem sabe você está assistindo a gente e eu ouvi muitas pessoas dizendo assim, familiares meus estão assistindo comigo e a gente fica feliz com isso, amigos da Umbanda, amigos hinduístas assistindo também esse programa e de várias crenças espiritualistas também. Pense na pessoa de Jesus. Pense em Jesus, Ele é a nossa maior fonte de ensino, vale a pena nós nos dedicarmos a Deus e termos a certeza que Jesus, Ele tem grandes coisas a nos ensinar. Eu quero soltar uma frase aqui de Allan Kardec, né? A gente vai avaliar ele mais uma vez hoje, né? Os conceitos dele, se a Bíblia realmente fala sobre isso. Kardec, certa vez, diz assim que todas as verdades estão contidas no cristianismo. E se as verdades estão contidas no cristianismo, se é esse o pensamento espírita, kardecista, por que não a gente se aprofundar, né, cada vez mais no que Jesus espera de nós? Ele é o centro de tudo. Jesus é a fonte da verdade, assim a gente acredita. É claro que quem é panteísta, é claro que quem é ateu, não tem isso como princípio, mas nós temos apresentado esses princípios aqui. O princípio bíblico é através da Bíblia que a gente vai fazer essa avaliação aí do que realmente é verdade ou não através da linha espiritualista ou da linha do espiritismo também, tá bom? E eu queria falar mais algumas coisas com você, sempre pensando o seguinte: muitas denominações e muitas crenças religiosas e espiritualistas, elas se envolvem com cultos fora de determinados ambientes, com rituais, com velas, com amuletos. Mas para uma pessoa, analise comigo aí de forma prática. Seja você um evangélico, tá bom? Está assistindo a gente? Evangélico. Seja você um católico, ou seja você um espírita. Independente de você realizar rituais ou não, independente de você ter apenas as suas crenças ou realizar rituais, não importa. Se você tem uma visão da vida após a morte, se você tem uma visão espiritualista, se você acredita que existe uma alma
que incorpora, que reencarna, ou que vai para o céu ou para o inferno, você tem uma linha espiritualista, sendo evangélico ou não, sendo católico ou não. Ô pastor, você está falando que eu sou espírita sendo evangélico? Você tem a linha espiritualista, porque nós estamos apresentando aqui que na essência, é claro que existem várias linhas de interpretação diferentes, a gente não pode associar totalmente todos os conceitos ali, quem sabe, de quem acredita na Umbanda, é a mesma coisa de quem é kardecista da mesa branca, não, tem muita coisa diferente, mas o princípio é o mesmo, e a gente tem que entender o princípio da Bíblia. Isso, se você é um evangélico, um católico, um protestante, ou de qualquer religião espiritualista, espírita aí, e você acredita na vida após a morte, na reencarnação, no ser humano, na alma que sai e vai para o inferno, você tem uma linha espiritualista. O princípio é o mesmo, ok? E a Bíblia, nós temos estudado aqui, ela apresenta algo contrário a tudo isso. A gente vai orar agora e eu quero lembrar você que após a oração, daqui a pouquinho eu vou dizer para você, mas no meio do programa, para mais pessoas acompanharem, tá? Eu quero divulgar para você como você pode estudar na sua casa o tema e o material que a gente tem apresentado aqui nessa temporada, tá bom? Nós vamos orar agora e abrir o nosso coração mais uma vez a Deus. Senhor, muito obrigado por teu cuidado, por teu amor, por teu carinho para com cada um de nós. Nós não sabemos tudo, não temos resposta para tudo. Mas o Senhor é o dono da verdade, é aquele que nos orienta. E nós, nesse momento, buscamos mais uma vez, por favor, a tua orientação sobre o tema de hoje. Abra a nossa mente e abra também o nosso coração. Por Jesus oramos. Amém. E a gente agradece a você que tem acompanhado a gente. Lembrando o seguinte, que muitas pessoas têm acompanhado aqui, e eu já começo com uma pergunta sobre o tema de hoje, o tema dessa semana, exatamente sobre a reencarnação. Muitas mulheres dizem o seguinte, olha, na vida passada eu fui uma rainha, alguns homens dizem assim, eu fui rei, outros dizem assim, eu fui um plebeu, eu fui executado por um algoz. E a gente sabe que essa é a linha que muitas pessoas têm acreditado aí de uma maneira muito profunda, sincera e com o coração aberto também. Agora, será que a reencarnação é a chave para explicar o sofrimento, o fato de algumas pessoas viverem 100 anos e viverem bem, felizes, outras pessoas viverem apenas 5, 3 anos de idade? Será que é a reencarnação que explica isso? Será que há justiça de fato nisso? Essa semana a gente mencionou que, numa das leituras de Allan Kardec, se você quiser acompanhar os programas anteriores, ele menciona que a maior justiça que há é através da reencarnação. E nós apresentamos, e eu vou novamente lançar essa pergunta para você. Você acredita que a visão da reencarnação é uma visão justa, de justiça de fato? Nós vamos seguir em frente, pensando um pouquinho hoje aqui, e já com a temática apresentada na tela, reencarnação. E eu quero voltar para você dizendo o seguinte, que a reencarnação é um dos pontos fundamentais de algumas religiões. Não é de todas as religiões, mas grande parte das religiões do mundo, elas se envolvem com o espiritualismo, a vida após a morte e com as reencarnações. Eu vou lembrar uma coisa que eu vou voltar a falar em alguns momentos. Só no Brasil, 40 milhões de pessoas têm uma simpatia com a vida após a morte. E o Egito Antigo, ele foi um dos princípios básicos, ou um dos países que mais estabeleceu. Falei isso. Agora, vamos pensar em alguns países e nações que se envolveram profundamente com o processo da reencarnação. O Egito é um deles. Um outro também é a própria Babilônia também. Babilônia, ela teve uma profunda ligação com a visão da vida após a morte e da reencarnação. Agora, uma coisa que é importante a gente perceber é que esses reinos que eu estou falando, o Egito, Babilônia, eu mencionei outros durante a semana também, eles, quando são mencionados na Bíblia, esses reinos, eles são reinos opositores ao Deus Criador dos céus e da terra. E um dos maiores princípios estabelecidos na Bíblia é que Deus tem as suas verdades e
o inimigo de Deus, opositor a Deus, ele tem os seus ensinos também. E nós percebemos aí que algumas nações fortes que enfrentaram o povo de Deus, como o Egito, como a Síria, como Babilônia, como os gregos também, eles se opuseram a Deus e eles levaram essa doutrina da imortalidade da alma. É importante a gente perceber e fazer essa associação, ok? Só que fora desses reinos também, nós percebemos que o hinduísmo, né, que é uma religião oriental, o hinduísmo, 5.000 anos antes de Cristo, ele já acreditava no conceito da reencarnação, ok? O hinduísmo também, que é uma linha espiritualista do Oriente. E vamos com mais informações aqui. O budismo, agora mencionando para você umas outras religiões que têm essa visão da reencarnação. O budismo, os orixás também, as tradições indígenas, a cabala judaica. Deixa eu dar uma pausa aqui. Dentro do judaísmo existe a chamada cabala judaica, é isso? E você já deve ter ouvido falar. É muito comum entre os famosos, entre os artistas do Brasil, muitos se envolvem com a cabala judaica, que é uma linha do judaísmo que acredita na reencarnação também, ok? Vamos em frente. Espiritismo, né? A cientologia, e a cientologia é bem interessante. Eu tive a oportunidade de presenciar um templo cientologista, eu acredito que é esse o termo, né? Cientologista ou da cientologia, principalmente na Califórnia, Estados Unidos, onde fica ali Hollywood, os atores famosos aí de Hollywood, muitos deles são vinculados a essa chamada ciência da cientologia, que junta espiritualismo, reencarnação, vida após a morte, com OVNIs também, seres de outros planetas. Essa é a visão que eles têm, ok? A filosofia pitagórica, ou de Pitágoras, né? A filosofia socrática, platônica e outras tantas religiões que acreditam assim. Mas qual que é a visão bíblica? Antes da visão bíblica, nós queremos dizer para você o seguinte, que como forma de querer apresentar a reencarnação como verdadeira, inclusive nomes dentro da ciência e também filosofia já debateram e questionaram sobre esse tema. Por exemplo, no século XIX, os filósofos Schopenhauer e Nietzsche debateram a doutrina da reencarnação. Agora nós vamos à pergunta 5 do nosso guia de estudos. E você que está chegando agora, é o momento da gente oferecer para você o nosso guia de estudos e nós vamos responder aqui o que a Bíblia fala sobre tudo isso que a gente mencionou até agora. Se você quiser ter aí com você o guia de estudos que nós estamos apresentando, deixa eu dizer uma coisa para você. Nessa temporada, nós não estamos oferecendo material impresso para você, ok? Nós não temos o material físico no papel. Tá? Mas nós temos um material na internet. Você está vendo aqui embaixo que tem 3 linhas aqui, falando sobre estudo, sobre a temática. Na terceira linha você vai ver, é só fazer o download do curso no seguinte site. Você está com o seu celular aí, então faz o seguinte, pega o celular, entra no site e clica assim, adv, tá vendo aqui embaixo? adv.st/PDF. Fácil, só clicar isso. E você clica e você vai fazer um cadastro, vai ser bem fácil e nós vamos enviar para o seu e-mail o estudo número 1 e o estudo número 2 gratuitamente, que é o que a gente está apresentando aqui. Nós estamos no estudo número 2, tá? Na segunda semana. E agora a pergunta 5 é essa daqui. Reencarnação é o mesmo que ressurreição? Um minutinho a gente volta, bem rápido, após o intervalo eu volto com você respondendo essa pergunta e dizendo o que a Bíblia traz para nós de lição sobre mais esse tema, a gente volta já. De volta aqui no programa Escola Bíblica, muita informação para passar para você, tá? E a gente vai lá direto ao texto, mas antes eu quero só mostrar algo para você aqui na câmera 3. Esse aqui é o nosso YouTube, tá? Esse é o YouTube, deixa eu mostrar para você, tinha apagado a tela, conseguem ver? youtube.com/Escola Bíblica NT. Os 3 programas dessa semana já estão lá, tá? Sobre a reencarnação, siga a gente, acompanhe.
E comente também, a gente gosta muito de ver os seus comentários. Dentro do possível, eu entro, comento também, a equipe, a produção. E é interessante você acompanhar os programas anteriores. Tem o da semana passada, os 4 da semana passada e os 3 dessa semana, o de hoje também. E a temporada anterior inteira, tá? Mais de 80 programas sobre o Apocalipse, você pode acompanhar também. Vamos ao texto. Será que tem relação reencarnação com ressurreição? Olha esse texto bíblico de 1 Coríntios 2, verso 9. Diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Tem alguns textos bíblicos que eles são muito claros, né? Por que a gente insiste? É uma pergunta sincera. Por que a gente insiste em, às vezes, querer ver no texto aquilo que não diz? Por quê? Porque você é acostumado com essa doutrina? Porque assim, não, eu cresci assim, eu não posso dar o braço a torcer. O pastor não pode me convencer, a Bíblia, não é isso, é o que eu acredito. Se eu pensasse assim, se muita gente pensasse assim, ninguém tomaria uma decisão firme ao lado da palavra de Deus. E a gente tem que ter coragem de mudar às vezes. Esse texto é muito claro em dizer o quê? Que o que olhos não viram. Vamos tentar traduzir ele à luz da reencarnação. A reencarnação diz que é um processo de melhoramento e pessoas, isso você já ouviu essa semana, são melhoradas, o espírito melhorado após a reencarnação. Mas será que são a mesma pessoa? Olha o que o texto está dizendo o seguinte, que Deus tem preparado algo lá na frente, quando Ele voltar, que nós não vimos hoje, coisas boas que nós não vimos, que nem um olho viu, que nem um ser humano, que nem um ser encarnado pôde presenciar em outro universo, em outra esfera, nada. Então, não existe nada que eu possa fazer para me tornar alguém que vá conhecer algo melhor hoje. Por que a gente insiste muitas vezes? Por que a gente insiste em querer antecipar as coisas, né? Eu queria saber do outro lado da morte, como é que funciona. Vai chegar o momento certo, é o que a Bíblia está dizendo. Quando Jesus voltar, não é a mesma coisa. Nós já estudamos essa semana. Ressurreição é o dia que Jesus voltar e restaurar o ser humano. É isso que o texto diz. E nós já sabemos o que é reencarnação, estamos estudando sobre isso também. Tem alguém que fez uma pergunta para a gente aqui. E nós vamos ler mais outros textos daqui a pouco, falando um pouco mais sobre esse assunto aqui. E quem fez a pergunta é o Sérgio Faria, ele é de Curitiba, no Paraná. Fez a pergunta sobre esse tema da semana. E a pergunta é a seguinte: a transfiguração de Cristo foi para ensinar sobre a reencarnação? Então vamos entender, de repente não é todo mundo que sabe exatamente o que é a transfiguração. O fato é que num determinado momento, Jesus aqui na terra, ele sobe num monte, Mateus 17 diz o seguinte, que tomou consigo Jesus Pedro e os irmãos Tiago e João, subiu no monte com os 3 discípulos e levou no alto do monte. E no verso 2 do capítulo 17 de Mateus diz assim, e foi transfigurado, Jesus ficou cheio de luz, o rosto resplandecia como um sol. E muitos espíritas amigos kardecistas dizem que esse texto tem uma relação com a reencarnação. Porque lá no alto do monte, o que acontece? Eles têm um encontro com Moisés e Elias, que estavam no céu e eles têm um encontro. E muitos espíritas dizem o seguinte, que Jesus levou os discípulos para entenderem que Moisés e Elias eram almas que estavam no processo de reencarnação. Mas será que é isso? Eu vou ler um texto para você aqui. Esse texto a gente ia deixar mais para frente em próximos estudos, mas eu vou fazer questão de ler para você Deuteronômio 18, versos 9 e verso 11, tá? Deuteronômio 18, versos 9 e 11. Esse texto é muito forte e diz assim, vamos lá. Quando entrares na terra, Deuteronômio 18, vamos ver se é isso mesmo, Deuteronômio 18, 9 e 11. Quando entrares na terra do Senhor teu Deus, que o Senhor te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações. Então, dizendo o seguinte, no Antigo Testamento, o que para Deus é abominação? Verso 11, Deuteronômio 18, diz assim,
que não deveriam se envolver com encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. A gente vai falar mais sobre esse texto de forma mais direta. Então, Deus não queria que consultasse os mortos. Agora, você vê aqui, por que Jesus contrariaria isso? Se o próprio Cristo, né, o Filho de Deus, ele levaria para consultar os mortos espíritos. Na verdade, esse contexto bíblico não é um contexto de almas ou de espíritos, mas é um contexto que Jesus leva os discípulos para ter um encontro com Moisés e Elias. Elias foi para o céu vivo, nem morrer ele morreu, não era uma alma, ele foi em vida. Tanto é que os discípulos depois, Pedro, que era muito impulsivo, se você ler os próximos versos de Mateus 17, Pedro queria fazer tendas para que Moisés e Elias estivessem ali, porque ele percebeu que eram pessoas, não eram almas. Vem cá, vem, se una a nós. A mensagem desse texto quer dizer o seguinte, que Jesus leva os discípulos para ter encontro com Moisés e Elias para falar sobre o plano da salvação. Eles representavam aqueles que estarão vivos quando Jesus voltar. Quem? Elias e Moisés, aqueles que morreram antes de Jesus voltar. Ok? Muito obrigado ao Sérgio Faria. Então, não tem relação com reencarnação, tá? Vale a pena estudar esse texto mais profundamente aqui. A Bíblia tem casos de pessoas que estavam mortas, mas voltaram à vida no mesmo corpo. Pessoas que morreram e não foram para outro corpo. Eu vou mencionar para você aqui, olha o que diz 1 Reis 17, 22, quando Elias, ele foi ressuscitar o filho da viúva de Sarepta, né? O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. O que volta para o ser humano? Não é uma alma, não é um espírito, é o que a gente falou no primeiro estudo, é a vida, o sopro de Deus, o poder da vida. Com isso, a gente não está querendo dizer que o ser humano não tem uma alma, que o ser humano não tem valor. Não é isso. Algumas pessoas perguntaram, pastor, você está querendo dizer então que o fato de a gente não ter uma alma, a gente ser uma alma, é como se a gente fosse um animal? Não é isso. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas Deus nos criou sendo uma alma, o ser humano completo. E aqui a gente mostra que o menino não havia reencarnado em ninguém. Ele havia perdido a vida e Deus deu o poder da vida para ele. Simples, um texto claro. Aconteceu a mesma coisa também com quem? Com Lázaro. João 11:44 diz assim, o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no sair. Já mencionei esse texto para você. Lázaro sai. Não existe uma alma que saiu de Lázaro e encarnou em outro. Não, Lázaro estava ali morto. E naquele momento, Deus, através do seu Filho Jesus, ressuscitou a Lázaro. É essa a mensagem aqui. Eu quero, junto com você, refletir um pouquinho mais sobre o tema de hoje. E agora, apresentando mais uma pergunta para você pensar junto comigo aqui. É justo outra pessoa pagar por você? O espiritismo kardecista diz assim, que o melhor caminho para a justiça é a reencarnação. Mas a Bíblia diz o seguinte, em Gálatas 6, verso 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem? O ser humano. Nessa vida, o próprio ser. Por mais que o espiritismo às vezes diga o seguinte, que a reencarnação, ela leva o caráter para a próxima pessoa, a gente há de convir que ainda que fosse bíblico ou nos evangelhos a reencarnação, ainda que fosse, ainda assim cada ser humano é um ser humano, né? Você está vendo você que está em casa, você é você mesmo. Nunca vai existir um segundo você. Se fosse real o que o Espiritismo diz, essa outra pessoa estaria em outro corpo, com dedos maiores, menores, com mais fraqueza física ou não. Mas o que a Bíblia diz é o seguinte, todos nós somos únicos para Deus e cada um vai dar conta das coisas boas e coisas ruins. Que Deus te abençoe muito, que Deus te ajude cada vez mais
a tomar a decisão firme ao lado dele. A gente encerra a temática dessa semana agora e eu quero deixar para você esse desafio. Aceite a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Nosso encontro já está marcado, hein? Na próxima segunda-feira, se Deus quiser, ao vivo, 8h30 da noite, estudando mais um tema dessa temporada, o Espiritismo à Luz da Bíblia. A reencarnação, parte 2, eu espero você, que Deus te abençoe. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado por mais esse encontro, obrigado por Tua palavra. Nos ajude a acreditarmos que ela é a fonte da verdade. E se for para quebrar barreiras e paradigmas, nos ajude a abrirmos o nosso coração para Ti nessa noite e sempre. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.